Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Queiram se assentar, respirar, concentrar para hoje. Tem um estudo bacana aqui, né, Alexandre? Eu estou curioso para saber o que você tem para falar disso aí. Determinismo e livre-arbítrio. Uma parte ali é curiosa, a outra eu sei que não existe. É só um ponto de vista. Vamos elevar nosso pensamento ao Divino Criador, pedir para que abra as nossas mentes, para que haja uma absorção do ensino aqui hoje, e agradecer pela semana, pela saúde, pela vida que temos, pela oportunidade. Pedir para que possamos sair daqui melhores do que chegamos, mais leves e mais conscientes do nosso papel aqui nesse plano. Que possamos seguir sempre no caminho do bem e com a graça de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, de Maria e de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por todo sempre. Que assim seja. Eu cumprimento aos amigos do Instagram que estão nos assistindo, pessoal que posteriormente vai nos assistir pelo YouTube. Aqueles que vieram à casa pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ser o mais breve possível, porque logo no início, porque é um assunto grande. Tinha até conversado com o André a respeito de fazer um workshop hoje em 2 palestras, mas foi muito em cima da hora, então não deu. E se tiver dúvida, pergunta, porque é um assunto muito extenso e muito interessante de estudar. O nosso estudo de hoje foi baseado nesse livro, Evolução para o Terceiro Milênio, Tratado Psíquico para o Homem Moderno, e num livro maravilhoso que chama O Enigma Quântico, o encontro da física com a consciência. Esse é um livro totalmente voltado para a física clássica e para a física quântica. É um livro bem complicado de estudar, mas é um livro muito, 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 muito bom. E a gente vai entender o que é o determinismo e o que é o livre-arbítrio na nossa vida. Mas para que a gente possa dar início a isso, a esse entendimento, a gente tem que voltar, por isso que eu falei para vocês que é muito assunto, a gente tem que voltar bem no processo do início de tudo. Se você vai no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que tem é o que é Deus. E a gente falou isso várias vezes, para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir. Quando se trata de Deus, a gente não pergunta quem é Deus. Quem eu me refiro a uma pessoa. O quê? Porque ele não é pessoa. Porque Deus, o ser humano ainda antropomorfizou Deus. Deu formas humanas para Deus. Mas Deus, a gente sabe que é uma energia. Então, quando você pergunta o que é Deus, a resposta que tem-se lá no Livro dos Espíritos é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E logo em seguida, lá na pergunta número 4, que é uma pergunta que eu acho muito interessante, a pergunta é o seguinte: onde se pode encontrar provas da existência de Deus? E eis que a resposta é: em um axioma que vos aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Partindo do pressuposto que não há efeito sem causa, não há como estudar determinismo e livre-arbítrio, sabendo que toda causa tem um efeito.
Isso é lei, isso é física. Se a gente não vou entrar muito nesse assunto, queria muito, mas como é uma palestra só, se fosse a gente ia trabalhar esse assunto, da física de Newton, porque Newton nos traz o determinismo. Porque se a gente soubesse e conhecesse todos os átomos que compõem o planeta, aí sim eu conseguiria pré-determinar o futuro. Mas como eu não conheço todos os átomos que compõem o planeta, não, o universo, eu não tenho como pré-determinar o futuro. O futuro, ele é apenas a reflexologia do seu presente. Há quem defenda que o futuro existe. O futuro só não é surpresa para Deus, porque como Deus conhece todos os átomos, todas as moléculas, porque Ele é o Criador, então Ele consegue lá no futuro voltar no presente e ir no passado. O futuro muito próximo que a gente consegue ir é quando você consegue pensar mais rápido do que a velocidade da luz, e aí sim você consegue ter frações, algo desse futuro. Por quê? Esse futuro, se ele já existisse, então o ser humano não seria humano. Porque em se tratando do determinismo, aquilo que está determinado a acontecer, em um nível biológico, a gente já começa a entender que em um nível biológico há uma pré-determinação. E mesmo assim, a gente não pode incluir o ser humano. Porque a ciência atual descobriu a epigenética. E se eu tenho condições de mudar até o meu DNA pelo pensamento, eu não posso entrar nesse assunto, que é palestra do Tuane, semana que vem, eu já sei que a epigenética vem me dizer que eu consigo fazer toda a mudança. Isso no nível celular, em que eu tenho condições, por exemplo, de curar qualquer doença, através do meu pensamento. Mas dando sequência, tudo que existe, o que vemos, percebemos, existiu primeiro no pensamento. Assim o universo é o resultado do pensamento de Deus, a consubstanciação da inteligência suprema. Então, ou seja, a física já vem nos esclarecer que se Deus parar de pensar, em 1 trilionésimo de segundo, o universo todo se desintegra. E as pessoas não entenderam ainda. Ontem, o nosso pai André brincava, à noite ele brincava, isso aqui tudo é meu. Ou seja, o universo é meu, ele falava. E as pessoas têm um pensamento ainda tão pequeno e que não entenderam que se eu sair de Deus, se eu faço parte de Deus, tudo é meu, tudo eu posso. Mas é aí que vem o processo que a gente vai trabalhar nisso daí. E o que é a consubstanciação da inteligência suprema? Consubstanciação, a definição: união de 2 ou mais corpos na mesma substância. Então Deus cria o tempo e o espaço. Você achou bom, Fernando? Então Deus cria o tempo e o espaço, que são essas duas substâncias em um só corpo. Ou seja, a partir do momento que eu começo a entender isso, por que tem a imagem do homem olhando para cima? Por quê? Porque esse tempo e espaço eu vivo sincronizado nesse tempo e nesse espaço o tempo todo. Daí a gente começa a entender que o tempo
aqui, ele sendo relativo em um nível planetário, ele não é absoluto, ele é relativo. Cada ser humano tem um tempo diferente. Só que as pessoas se ligam a esse tempo ao Cronos, ao tempo cronológico. Mas cada ser humano está dentro do seu tempo. Alexandre, por que a gente falou isso aí? Porque eu precisava de explicar para vocês, foi bem sucinto, bem rápido, esse início da criação, para a gente entender que nós, como espíritos em processo evolutivo, no início também do meu processo, aí sim, nós tínhamos determinismo. Nós fomos determinados, porque se o determinismo que está ligado à evolução do ser, se eu não tivesse esse determinismo, é ele que faz o ser humano evoluir. Porque Deus me cria, me pré-determina para a minha evolução. Então, no início do processo, teria que ter o determinismo. Porque o que ele vem fazer no início do processo? Por que prevalecia? Porque o instinto dá o melhor sem o perigo da escolha mal feita. Porque no início do processo de evolução, e outra coisa, não tem como a gente falar de determinismo e livre-arbítrio sem falar de reencarnação. Porque eu sou aquele ser que teve lá no início. No início, eu fui o homem das cavernas. Nós participamos daquele processo. Então, naquele momento, o instinto, eu não tinha como ter escolhas. O meu nível de escolhas... Quer falar? O Mário vai te passar. No início do processo, não tinha como eu fazer escolhas, porque eu era movido pelo instinto. É o instinto que me movia no início do processo. Isso, Marcão. Deixa eu te contar. Determinismo praticamente, vamos colocar para a gente entender fácil, no início é necessário. É misericórdia de Deus. Se não tiver o determinismo no início da nossa criação, nós íamos nos perder logo no início. Porque o determinismo é quase que uma lei do início, tipo uma energia que te faz você guiar. Sim. Por isso que é uma misericórdia, Deus implantou o determinismo logo de cara, para a gente não se perder fácil e rápido. Por isso que precisa do determinismo no início da nossa trajetória. Aí fica aquele ar, né? O tanto que Deus, por mais que a gente sabe que Ele é perfeito, quando a gente descobre isso, que Ele é misericordioso, logo no início da nossa criação, o tanto que Ele ama a gente, né? E se Ele não te guia, como é que você ia fazer? Você fica perdido. Difícil, né? A questão é que as pessoas não enxergam, André, que tudo que acontece com a gente, aquilo que nos acontece na nossa vida, desde quando o ser humano tem a maturidade de saber se foi ele, se foi uma ação dele, ou se foi uma ação que não partiu dele, o ser humano não aprendeu o que é um alerta. Não aprendeu o que é um alerta. É um alerta de que eu estou vivendo de alguma forma errado. É uma alerta. Então, ou seja, por exemplo, no campo das emoções, essa semana passada, da semana passada para essa, a emoção ganhou de mim de 1-0 em um processo e eu lesionei o joelho. Por que eu vou só abrir um parênteses para vocês entenderem. Por que eu lesionei o joelho? Porque no momento em que a minha emoção ela foi exagerada,
ela procurou o órgão que estava mais suscetível a dar problema. Foi o meu joelho esquerdo. Então, ou seja, a gente precisa entender o sinal que a vida, a todo momento, pela misericórdia de Deus, que o André acabou de citar, ela me traz. A gente vai encostar um pouquinho o determinismo e vai voltar nele daqui a pouco. Vamos definir livre-arbítrio. Vontade do ser humano para tomar decisões e determinar suas ações. Poderíamos dizer assim que o determinismo é o início do processo. Para ficar mais fácil, didaticamente, de entender. E em um segundo processo, quando o ser humano começa a se tornar razão, né, ele começa a ter liberdade de ação. Aí é onde que vem esse progresso. Aí o livre-arbítrio se torna uma conquista. Mas ele tem que ser precedido da razão. A razão tem que estar a todo momento caminhando lado a lado, para que amanhã eu não venha sofrer as sanções negativas das minhas ações. E é aí que, quando você entra no círculo vicioso das rodas reencarnatórias, tirar isso daí que complica um pouquinho. O aspecto essencial da questão consiste em saber se o sujeito, ao praticar a ação, era livre ou não para praticá-la. E quantas vezes que a gente pratica a ação sabendo que essa ação não está de acordo com as leis universais? Quantas vezes a gente faz isso? E aí que começa digamos assim, o drama do livre-arbítrio. É aí que começa o que Ernesto Bozano fala no livro, me perdoe, esqueci o livro, vou lembrar para vocês. Que Ernesto Bozano fala assim: eu sou livre ou não? E vai ter sempre essa indagação. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Está começando a apertar. Vocês perceberam que o negócio lá vai começando a fechar? Está começando. E aí um dia, eu perguntei assim para o senhor Manuel: mas pai, a pessoa está fazendo isso, ela sabe que está errada. Aí ele falou para mim assim: não sabe. Ela ainda é ignorante. E eu debatia tanto isso com ele. E aí você para pensar assim, que todo mundo dá o melhor que tem. Ele era um mestre mesmo. Vou só, não gosto de entrar nesse campo, mas para vocês, para ficar mais fácil de entender. Se um político é corrupto, a corrupção é o melhor que ele tem. Aí você volta na pergunta do Chico Xavier, quando perguntaram sobre a política para ele. Ele falou assim: eles estão fazendo o melhor que eles podem. E se o melhor que você pode fazer hoje é ser egoísta, é ser vaidoso, é ser arrogante, é ser corrupto, é ser isso, esse é o seu melhor hoje. Então as pessoas, o São Manuel defendia uma tese de que as pessoas agiam por ignorância. Por quê? A partir do momento que essa ignorância, que você eleva as suas virtudes, que a sua razão chega na frente, você começa. Por isso que o conhecimento é libertador. Por isso que a única via, aquilo que a gente sabe que existe 7 vias de evolução, mas o que te faz evoluir é o conhecimento. Esse conhecimento externo, sobretudo internamente, que é o que te faz. Porque aí eu passo a emitir, porque o José fala um negócio muito interessante. Você é aquilo que é o seu sentimento, aquilo que não é o que você pensa, é o que você libera de energia.
É essa energia que você libera que é que você é. Porque ele gosta de usar a expressão assim, você pode ser fingido, falso é tudo. Mas a sua energia não tem jeito de esconder dela. Não tem como. Porque isso, num campo da física, a gente chama de física quântica. Porque você libera um quanto de energia, e aqueles que têm sensibilidade para sentir, e aquilo você vai atingir. Só que quando a gente fala de energia, você tem ela no nível positivo e no nível negativo. Energia, energia, energia. Só que quando ela é densa, ela vai encontrar com outras. E é onde que você pode tomar tudo quanto é tipo de banho. Vai dar uma melhoradazinha assim. Ó. Mas se você não mudar internamente, aquilo que você emite, aquilo que você é, não vai resolver. Quando se trata do ser humano, não tem como determinar suas ações. Seguir uma ordem, porque a ação precede ao pensamento. Em se tratando do determinismo, no nível macro, há sim o determinismo, que é o que Deus criou. Mas em se tratando do ser humano, não. Por quê? Todas as nossas ações precedem de um pensamento. Porque é inevitável pensar. Então, quando você usa a expressão assim, não, nem pensei no que eu estava fazendo, não. Pensou sim. Pensou. Então, todas as nossas ações, elas precederam a um pensamento. Pode ser que as pessoas agem por impulso, mas agiram. Mas pensaram. O determinismo jamais deixa de existir no ser. Ele se encontra em estado inconsciente e ele se funde à lei de ação e reação, fazendo com que o ser caminhe rumo à senda evolutiva. Por que ele não deixa de existir? É onde que o André citou misericórdia. No início ela é forte, né, André? E aí ela vai diminuindo. Mas em que momento o determinismo, entre aspas, toma lugar nos dias de hoje, por exemplo? Primeiramente, alguns espíritos reencarnam compulsoriamente. Se encarnou, vai reencarnar compulsoriamente. Boa parte dos espíritos programam a sua reencarnação. Quantas vezes o nosso pai André sofreu da coluna, André? Até que ele mudou o pensamento, mudou o estilo de vida e entendeu o que ele veio fazer. Você escolheu ou não escolheu? Escolha. O André tá. O André tinha um problema de coluna que quem conheceu o Alceu foi um médium de cura fantástico que teve aqui, né, André? Sem ser espiritualista. Médium de cura fenomenal. O Alceu teve casos que só o Alceu levantou ele da cama. Teve que levar, eu já cheguei a levar ele lá no Alceu, há mais de 20 anos atrás. Porque ele mudou, ele está mudando o DNA dele da forma, primeiro, com a alimentação. Não, antes da alimentação ele começou a mudar o pensamento. Porque as pessoas precisam de entender que, quando fala assim, a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. A gente só acha que é aqui, em conversar com os espíritos. A mente é a base de tudo. Então ele começou a mudar a casa mental. Da casa mental, ele começou a mudar a alimentação. E aí foi. E está mudando. Se você assistir, não sei se você assistiu o Rio, Poder da Mente, você vai entender um médico que sofreu uma lesão na coluna, né? E ele ficou 7 semanas, né? Ele desenhou a coluna dele num telão e durante, se não me engano, 4 horas por dia, ele olhava para o telão da coluna dele, ele ficou paraplégico, para voltar o coluna ao normal. Voltou. Sem cirurgia. A coluna dele voltou ao normal. Então, ou seja,
Se eu pego lá no início do processo, Tuane, por exemplo, o determinismo da física clássica vem me falar que não tem como eu mudar, que eu estou determinado a realizar ações. Só que se eu tenho determinismo em excesso, eu não tenho livre-arbítrio. Então eu me tornaria um robô. Então eu não evoluiria. Por exemplo, o computador, você programa, há determinismo, por exemplo, no computador que você programa. Mas em se tratando do ser humano, porque tudo precede do pensamento, não tem como. Por quê? Porque cada ser humano é único. Então é aonde que ele mudou o DNA dele, e isso é possível. Pois se o Dr. João falou uma vez, não sei se foi com o José, ou foi comigo, mas o Luiz, foi algo que eu achei assim, fenomenal. O pâncreas produz insulina. Ele falou assim, filho, se você pudesse entender que todas as células do seu corpo podem produzir insulina, você ia ficar maravilhado. Lembra disso, Luiz? Aí você para e pensa assim, o médico me assistindo vai me chamar de louco, né? Mas no futuro, as pessoas vão entender isso. E quando ele falou isso, eu fiquei assim, caramba. Então, Tuane, a gente precisa primeiro, aí a gente volta lá no Pai João de Aruanda, quando ele fala que a educação do pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. Então, se eu deseduquei meu pensamento, o José, durante a semana, diversas vezes, falando comigo, você está divagando, o que está acontecendo? Você está dirigindo, você está assim, aéreo. Eu perdi para a emoção. Eu deseduquei o meu pensamento. Por quê? E isso, gente, vai acontecer durante a vida inteira. A vida inteira vai acontecer isso. Porque se a gente não tiver isso, a gente não cresce, a gente não evolui. Tem hora que a gente precisa dos empurrão. O José quer falar? Aí. Vou falar isso agora. Não, soprar antes. Você é o cara da lei? Na lei tem determinismo. Tem. Porque se um programa de computador tem, porque ele não pode ter falha, a lei não tem falha. Então a lei tem determinismo. Pronto. Bacana. Eu te liguei ontem. Eu peguei o celular para te ligar, para te falar isso. E aí não consegui te ligar, não sei o que aconteceu, que eu estava escrevendo a palestra, né? Louvado seja Deus, a espiritualidade, a gente aprende todo dia, né? Quando o Espírito me aproximou para me falar justamente isso. A lei tem determinismo. Porque quando você foge da lei, a lei usa o determinismo para te colocar de volta. E aí eu te falo, nós temos livre-arbítrio? Não. Não. Não temos. Nós temos liberdade de escolha. É diferente. Se eu quiser pegar meu carro aí agora e botar nele aí, nessas esquinas perigosas aí, 150 eu ponho. Mas eu não tenho livre-arbítrio. Por quê? Porque à medida que aí chega um momento da vida onde nossa liberdade se torna condicionada. Esse é o momento em que entra em cena a consciência aliada às leis universais. Por quê? Quando a sua consciência expande, você entende que as ações que antes você realizava, você não pode realizar mais. O dia que o seu Manuel falou assim, você gosta de jogar uma sinuquinha, né, filho? Ué, tá doido, pai? Sinuca é o trem mais bom, mas o fogão agarrava na sinuca lá. Que trem que era bom jogar sinuca. Aí ele fazia assim na barba, né? Assim, não tem jeito de você ir hoje mais não, né, filho? Mas por que, pai? Porque veja bem, meu filho, você imagina que às vezes você vai estar num lugar não muito bacana jogando sinuca,
E amanhã você está lá na frente falando, lá na casa espírita. Não estou falando, gente, que a gente não deva. A hora que voltar a exposição aí, meus meninos já estão grandes, eu vou. Não estou falando isso. Quer fala aí, Zé. Fala. Sim. Mas o que acontece? Vamos lá. Vamos esclarecer isso aqui. Por que a consciência é... O que é essa consciência aliada às leis universais? Ô Alexandre, então eu vou ficar impedido de fazer as coisas. Não tem jeito de você impedir a consciência. Ela é livre. Entre aspas, você estará preso nas suas ações da matéria, porque a consciência é livre. E o que isso me dá de vantagem? O sofrimento diminui. A vida começa a ser vista com outros olhos. A razão começa a se aproximar da emoção. O objetivo é a emoção, porque nós ainda não somos seres mais emocionais. A razão aumenta. E o próximo passo depois, por quê? Vamos lá. Vamos voltar lá na Memória e o Tempo. Quem escreveu a Memória? Você lembra, claro, o autor? Você estava com o livro? Hermínio Corrêa de Miranda, cientista. A gente sabe que as 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Quais são as outras 3 dimensões? O tempo, a consciência e a superconsciência. Mas como eu chego nisso? Melhorando a minha razão, colocando em consonância as leis universais com a minha razão, aí eu vou primeiro para a intuição. Primeiro eu vou para a intuição. E é isso que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo do André aqui, que diversas vezes, engraçado, que o André trabalha com venda externa, então diversas, a gente chegava, né, para entregar, o André pegava um documento, o cheque do cliente, ele sabia que o cheque ia voltar. Que caramba, senhor, de tocar? Como? Espiritismo? Paranormalidade? Não. Ciência. Ciência. A energia emanada pela pessoa que preencheu o cheque, grudou no cheque. Vamos na física quântica de novo. E como a intuição dele sobrepunha a razão, ele encostava nele, sabia? Pode. O Alexandre fez a venda. O cheque era bom, realmente, o cara era bom. Era 2 cheques de 8.000. Isso eu não esqueço de jeito nenhum. Passei o cheque para frente, o cheque voltou na minha mão. No dia de depositar, eu peguei no cheque, liguei para ele. Falei, Alexandre, o cheque vai voltar, Balão. Ele falou assim, aí me xingou, né? Sei o quê? Você já está falando que o cheque vai voltar? Você nem depositou. O cara dono do cheque, porque foi aí depois eu fui saber que um cheque foi pago 2 vendas em um cheque. O cara que emitiu o cheque tinha dinheiro, o outro não tinha. E eu senti a energia. O cheque voltou. Você vê, já tinha passado para frente, o cheque veio na minha mão no dia de depósito. Só que eu peguei ele e falei, não, esse cheque vai voltar. Caramba. E eu liguei para ele. O cheque vai voltar, Balão. Ele falou, você já está profetizando, para com isso. Eu falei, não, eu sei que o cheque vai voltar. Voltou. Então é a energia emanada, a maioria das vezes, não maioria não, 100% das vezes que eu pegava no cheque antes é porque a pessoa já estava preocupada ou atolada na hora que ela foi preencher o cheque. Ela já estava endividada. Como ela preencheu com uma certa preocupação, a hora que eu peguei, eu senti energia. Agora, olha que bacana.
O cara não tinha dinheiro para cobrir a parte dele. Ele manou e pensou no cheque. Não tem dinheiro. Chegou a energia. Da mesma forma. E aí que aí que vocês vão entender isso, quem dera tivesse mais tempo para explicar, nesse processo que o André está falando, às vezes acontece com vocês em outras coisas, e vocês não param para perceber isso. Só que no caso dele passou da razão, a intuição, ela se ligou ao tempo, porque o cheque é pós-datado. Então, ou seja, ele era para 90 dias. Aí, quem estudou Stephen Hawking, né, o universo é uma casca de nós, ou quem estudou a correlação espaço-tempo, o tempo fez assim. E aí, a gente trazendo para uma forma mais fácil, eu entendo que o sofrimento que eu ou que você esteja passando hoje, ele pode ser desse tamanho, ou eu trazer ele para cá. Correlação espaço-tempo. Então ele usou razão, intuição, tempo, consciência, e é claro que isso não vai acontecer sempre, superconsciência. A superconsciência se dá quando você vai em pequenos tempos futuros e volta para o tempo presente. E um detalhe, eu não usei nem um terço, nem 1 milímetro de mediunidade, que é o que o povo acha que usa. Né? Numa coisa dessa vai pensar assim, nossa, mas porque ele é médio, não tem nada de mediunidade. Engraçado, né? Porque é tudo relativo à consciência, superconsciência e espaço-tempo. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Entendeu? Com o ato mediúnico. Isso é a parte. Porque a pessoa ela pode desenvolver algumas coisas sem desenvolver propriamente a mediunidade. Porque não é todo mundo que está numa casa espírita. Entendeu? Por exemplo, eu não sou um médium ostensivo. Isso, né? Isso. Eu não sou um médium que, por exemplo, incorpora o espírito. Então, ou seja, aonde que, quando você começa a entender, se você tem duas formas de ver o livre-arbítrio. É porque as pessoas, primeiro, acham que estar aliado às leis universais é estar preso. Gente, é o contrário. Quando você se alia à lei de Deus, à lei universal, é aí que você se liberta. Mas Alexandre, e minhas ações? É porque o ser humano imagina ações apenas em um nível material. Por exemplo, se o meu carro estragou, é aí que as pessoas entendem a fala do Paulo, apóstolo. Em tudo dai graças, porque se estragou, vocês passam a se perguntar. Eu tenho essa educação de fazer isso. Mas o José que trabalha junto. O que o universo quer te mostrar? O que ele quer te mostrar? Porque alguma coisa ele está te mostrando. E aí que você precisa entender isso. Que ele está te apresentando o tempo inteiro opções, soluções, principalmente quando você tem problema. É o que a gente já falou aqui. E se você gruda no problema, você não vai achar a solução do problema. Esquece o problema. Foca na solução. E aí você começa. Estar aliado às leis universais é bom demais. Porque a lei tem mais para te ajudar e para te amparar do que para te punir. Para pensar nisso. Se uma vez que você é reflexo do seu passado, então quem é o culpado? E é onde eu não tenho que procurar culpado. Eu tenho que procurar ter maturidade. Eu tenho que procurar maturidade suficiente para assumir e dali para frente não errar mais.
Então, Alexandre, quem fez isso? Jesus, gente. Vocês imaginam uma divindade que já havia alcançado a culminância de um espírito crístico, de um espírito altamente evoluído. Você está Jesus e Buda, falar de Jesus, mas e que há 4 bilhões e 500 milhões de anos que se data aproximadamente a formação da Terra, quando se desprende da nebulosa solar, do Sol, e que a massa começa a esfriar, e aí se dá o início do processo. Jesus já tinha alcançado isso daí. Pronto. E aí você imagina o sujeito encarnar. Porque a gente tem a vida espiritual e a vida física. Física no sentido de matéria. O Paulo quer falar. Pode falar antes de eu completar o raciocínio, que vai ser... Se eu não falar, eu vou fundir aqui. A questão do livre-arbítrio, aquela hora que você explicou, eu não consigo compreender. Eu acho que no meu modo de pensar, eu acho que o ser humano que levou o livre-arbítrio alto demais. Porque o livre-arbítrio é só um direito de escolha. Eu acho que o ser humano que elevou o livre-arbítrio mais, a palavra em si. Eu acho que ele quis ultrapassar o meio humano com o livre-arbítrio. Porque você tem um direito de escolha. É igual você falou, você vai pegar o seu carro aqui e sair a 150 km/h e fazer. Só que você não tem direito de julgar a sua ação. O julgamento da sua ação vai ser diferente. Aí entra duas coisas, Paulo. Entra liberdade e libertinagem. Mas o ser humano que não entender a lei universal, por quê, Paulo? Se ele não entender isso, ele vai ter sempre ações que vão contra essa lei. Na maioria delas. Na maioria delas, ele vai contra a lei. Principalmente quando, por exemplo, eu me prejudico. Quando eu faço algo que vai me prejudicar. Então eu estou indo contra a lei. Então o que as pessoas deveriam mais estudar, por exemplo, por que o povo oriental, o Oriente, apesar de ser em termos de civilização é mais velho do que o Ocidente, por que? Porque o povo oriental está mais adiantado? Porque eles estudam o tempo todo as leis que regem o universo. Por exemplo, vamos só para ficar mais fácil de entender. Quando você vai estudar Vedanta, mas José ainda falou muito sobre essa semana. No Vedanta, você tem o karma e o dharma. E quando você, no meio espírita, trazendo, porque quando a gente fala espiritualista, você tem várias doutrinas espiritualistas. Só que o termo espírita se dá ao kardecismo, né? Codificado por Allan Kardec. Fala-se muito em karma. A palavra karma vem do sânscrito, na Índia, que quer dizer repetição. Ou seja, repetição. E por que não falar do Dharma? Então as pessoas só falam daquilo que é negativo. Digamos assim, num termo mais fácil de entender. Qual que é o meu Dharma? Todo mundo tem um Dharma. Para traduzir ficar mais fácil, é aquilo que vai me adiantar o meu processo. Que vai facilitar a minha forma de viver. É o meu Dharma. Então, gente, ao invés de eu preocupar com o karma, porque ele está constituído, o karma está ligado ao determinismo, e se você tem que cumprir, assim como o André disse, está ligado à lei. Bom, o Dharma não. O Dharma é uma conquista sua, de outras vidas, que você foi conquistando, e a misericórdia de Deus te dá o Dharma para você usar, para que você consiga passar o seu karma. E as pessoas confundem isso nessa questão da liberdade, entendeu? Então, se você perguntar, você tem livre-arbítrio? Não. Mas a minha consciência ela é livre. A minha consciência ela é livre.
Principalmente quando você, ao final do dia, como no dizer de Santo Agostinho, você analisa as suas ações e fala assim: hoje eu fui o melhor Alexandre que eu pude ser. Nisso você não gera autoculpa, você não culpa o outro, você não culpa Deus. E aí você se torna gratidão. Vocês perceberam o WhatsApp de várias pessoas aqui do centro, inclusive o seu, Paulo? Tem escrito gratidão universo, do André. Acho bacana o André, quando às vezes é 8 horas da noite, né, ele esqueceu de colocar no WhatsApp gratidão universo. Ô, dá prazo, gratidão universo. Hoje dá prazo ainda. Oi? Para mim hoje dá prazo ainda, eu esqueci. Então, ou seja, é tudo muito simples. É a gente que complica. Para a gente encerrar, aprenda uma coisa. Tudo está ligado à ciência. Para tudo tem explicação científica. Porque a ciência caminha com o conhecimento. E a gente precisa buscar mais a ciência que envolve o nosso ser. Quando eu busco essa ciência que envolve o meu ser, eu começo. A vida vai continuar do mesmo jeito. É só o modo de se olhar a vida que vai modificar. É esse modo que vai te levar lá na frente, assim, opa. E, assim, para a gente encerrar, que vai te fazer se olhar para trás e dizer assim: eu construí algo. Você colocar a cabeça no travesseiro e falar: eu construí algo. Eu, de alguma forma, ajudei alguém. De alguma forma, eu tive relevância na vida do outro. Porque se você não tiver relevância na vida do outro, a gente tem que ter relevância na vida das pessoas. A gente tem que ser espelho para as pessoas. Porque se o propósito é servir, então precisa. Você precisa ter relevância. E deixa eu falar para vocês. Às vezes tem muita gente que espelha em vocês, e vocês ainda não percebem isso. E a partir do momento que a responsabilidade só aumenta de que tem alguém que espelha em vocês, vocês pensam assim: eu vou agir de forma diferente. Eu agradeço todo mundo, a paciência que tiverem me ouvir. Semana que vem a Tuane vai trazer um tema espetacular, que está no livro A Alma da Medicina, de um físico, né? Joseph Kleber. Resumir para vocês só o físico, né? Quando foi construir a bomba atômica, foi o físico que não quis terminar a bomba atômica. E ele e a família dele foi para o forno crematório. E ele fala que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. É um físico, né, da época boa de Robson Pinheiro, das psicografias. Então, quem puder, vem semana que vem assistir a Tuane, nos trazer muito ensinamento. Obrigado.